Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de saga completa aqui no canal. Vamos contar a continuação de uma das histórias mais conhecidas do Batman, que é o Batman Ano 2. Essa é uma HQ escrita por Mike W. Barr, que é o mesmo que escreveu O Filho do Demônio em 87. E uma parte da história é ilustrada pelo lendário Todd McFarlane. E o Batman Ano 2 também é uma história muito conhecida por ter inspirado, em partes, o Batman Máscara do Fantasma. Só que também essa é a história que fez o Batman utilizar uma arma. Ou seja, estamos falando de uma das histórias mais polêmicas da história do morcego. Então, sem perder mais tempo, bora começar a história. Tudo começa na Detective Comics 575. O comissário Gordon está dando uma entrevista, e ele é abordado sobre a sua relação com o Batman, mas o mesmo desvia do assunto. Em seguida, a repórter fala que há uma semelhança entre o Batman e um antigo vigilante de Gotham, que atuava há 60 anos, chamado de The Ripper. Mesmo assim, Gordon defende o Batman, alegando que ele trabalha a favor da polícia e que não mata pessoas. Enquanto isso, vemos o Batman em ação, impedindo um roubo de crianças a um apartamento, com ótimos paralelos utilizando o símbolo do Batman, criando uma narrativa visual bem interessante no escuro. Do outro lado de Gotham, uma mulher recebe uma visita de seu pai. Ela se chama Rachel Caspian e é amiga da doutora Leslie Tompkins. Acontece que o seu pai está de volta a Gotham depois de muitos anos. Elas foram ver um tal de Bruce Wayne, que está supervisionando a construção de um prédio seu. Naturalmente, Bruce fica encantado com a beleza de Rachel, e os três vão jantar. No final, Bruce a leva para casa, e tenta dar aquela de galanteador. Mas, no final, ela rejeita o seu pedido de mais um encontro com Bruce. E o herói pergunta o porquê, e a Rachel apenas responde que na próxima semana, ela vai se tornar uma freira. E, pô, gente, esse é um dos melhores foras que o Batman já tomou na história das HQs dele. Vai pedir pra namorar uma pessoa e daí na semana seguinte ela vai virar uma freira. Mas enfim, é nesse momento que a história vai começar a se revelar. O pai da Rachel, o Sr. Caspian, está passeando em lugares pobres da cidade, observando tudo. Até que chega em casa e abre uma passagem secreta, encontrando a sua antiga roupa. O Caspian, na verdade, era o antigo The Ripper de Gotham, e parece que ele voltará à ativa, depois do que viu na cidade. E, de fato, é isso que acontece. Na sequência, vemos uma mulher sendo assaltada por um homem, mas The Ripper aparece de um jeito bem maneiro, falando que ele deve ser temido, no melhor estilo do fantasma lá da Máscara do Fantasma. E logo de cara, podemos ver a diferença do The Ripper pro Batman, pois esse antigo vigilante mata os seus adversários. Voltamos para a mansão Wayne, onde Bruce conversa com a Leslie quando o bate-sinal é ligado. Bruce prontamente responde o chamado, mesmo com a Leslie sendo contra. E aqui temos um diálogo sensacional de Alfred, falando que é sendo o Batman onde o Bruce realmente sente que é ele mesmo. Enfim, o Gordon chamou o Batman por causa do The Ripper. O comissário acredita que seja uma duplicata do antigo. Mas o Batman não tem tanta certeza assim. Ele vai investigar onde o Ripper realiza os seus crimes. E acerta em cheio quando encontra o vilão atacando no meio das ruas. Ao encontrar o morcego, o The Ripper tenta trazer o Batman para o seu lado. Mas claro que o Bruce não aceita, e os dois começam a lutar. O morcego tenta aplicar golpes, mas eles são inúteis, pois a armadura do The Ripper o protege de tudo. O vilão tem certeza que derrotará o Batman, e até mesmo guarda suas armas. E então começa uma sequência de soco e uma cabeçada no Batman. É realmente uma verdadeira humilhação. Nesse momento, ele saca suas foices e marca um grande X no peito do Batman. O herói fica gravemente ferido e é surpreendido pelos tiros do vilão. Ele tenta se proteger com um bueiro, e até que consegue, mas precisa fugir agora. Então, cortamos para a mansão Wayne, onde o Alfred encontra o Batman totalmente ensanguentado. Ele é salvo pelo Alfred e também pela Leslie, que acabam cuidando dele. Mas mesmo depois dessa surra,
Bruce não desiste de ser o Batman e diz que só há uma forma de deter esse vilão e realmente vingar seus pais, que é utilizar a arma que matou eles, revelando que o Bruce possuía a arma guardada. Nos dias seguintes, o The Ripper continua atacando em Gotham. Ele detém bandidos, mas caso os policiais fiquem contra ele, o vilão também os mata. Por causa disso, temos um episódio que policiais e bandidos são feridos pelo vilão. O Bruce está se recuperando e treinando com a arma. Ele acaba entrando em mais uma discussão com a Leslie Tompkins. O nome da Rachel aparece na conversa, e Bruce vê como essa sendo a oportunidade perfeita para conseguir conversar com ela. Assim, a pedido de Leslie, ele decide ir até a casa dela. E agora cortamos para Rachel e o pai dela, o Caspian. E é nesse momento que a gente vai descobrir um pouco da motivação desse vilão. Acontece que quando Rachel era pequena, Caspian e sua esposa estavam passeando em Gotham, quando estavam retornando para casa. Nesse momento, eles encontram um ladrão roubando a sua casa. Caspian tenta reagir ao furto, mas o bandido o atira e acerta na sua esposa, que acaba morrendo ali. Foi assim que a pequena Rachel se aproximou das freiras, e Caspian começou a buscar a sua vingança. O flashback termina com ele falando que faz de tudo pela sua filha e pela memória de sua esposa. Mais tarde, o Bruce se encontra com a Rachel no lugar da Leslie Tompkins. E dessa vez, o playboy bilionário utiliza o seu talento e a sua beleza para conseguir encantar a Rachel. E no final, eles acabam se beijando. À noite, o Batman entra em ação para tentar impedir o Ripper novamente. Ele relata ao Gordon que tem um plano, mas que talvez isso custe a sua reputação. O Bruce vai atrás de uma pista envolvendo um gangster, pois ele acredita que o Ripper vai atacar naquela noite. E o Batman estava certo. O Ripper realmente aparece ali, mas o morcego estava preparado e disfarçado de um carregador no aeroporto. Mas é então que as coisas ficam tanto quanto estranhas. O comissário Gordon aparece e diz que vai ajudá-lo. Mas o Batman saca aquela arma e atira no Gordon para desarmá-lo. O herói começa a lutar com The Ripper, mas no meio disso, decide fugir com um gangster chamado Reiner. A polícia tenta deter o vilão, mas não consegue. O problema disso é que a polícia, inclusive o Gordon, percebem que o Batman, nesse momento, não está do seu lado. Na sequência, vemos vários gangsters comentando sobre como o efeito The Ripper foi ruim para os seus negócios. E nisso surge o Batman, entregando o gangster Reiner para eles. O Bruce quer fazer uma trégua e trabalhar junto com a máfia para deter o The Ripper. Pois é isso mesmo. Eu disse que essa HQ era polêmica, hein? Não só pela arma, mas também por outras coisas que o Batman faz na história. O Batman realmente salvou esse bandido que ia ser preso pra polícia, só pra depois conseguir uma parceria e ele ter alguma chance de derrotar o The Ripper. Comentem aqui se vocês não acham esse um plano um pouco mirabolante demais pro Batman. A máfia aceita a trégua e designa um atirador para ajudar o Batman. O que o morcegão não contava é que esse atirador fosse ninguém menos que Joe Chill, o homem que matou seus pais. Na noite seguinte, o Batman vai até o túmulo de seus pais, nessa linda página dupla que, meu Deus, Todd McFarlane estava inspiradíssimo. O Bruce está ali para refletir, pois não sabe se realmente deve se tornar um bandido para realmente vingar as suas mortes. É quando aparece Leslie Tompkins ao seu lado. Ela lamenta o que o Bruce se tornou, mas o herói não quer conversar muito com ela, e confessa nunca mais ter rezado desde a morte de seus pais. Mais tarde, ele se encontra com Joe Chill. Apesar de estar trabalhando com um bandido, o Batman não vai permitir que essa cooperação resulte em mortes. Os dois entram num prédio, e então o Batman saca sua arma antes da batida que eles planejavam fazer. Eles entram numa espécie de festa punk, e o Batman usa sua arma, mas apenas para desarmar os inimigos. Então, eles chegam num hippie, e o tio o força a fazer uma coisa para os seus chefes. Chegamos nesse ponto, o Batman fazendo papel de gangster. Quando o Bruce vai embora, ele percebe que talvez não esteja fazendo a coisa certa. Depois, ficamos sabendo que o Joe Chill fez um acordo com os gangsters para matar o Batman quando essa parceria não for mais útil para eles. Enquanto isso, Bruce e Leslie vão a um jantar com a família da Rachel. E isso inclui o seu pai. E aqui temos esse encontro bem interessante entre Bruce e Caspian, frente a frente. E tem até aqui uma grande surpresa,
com o Bruce revelando que ama Rachel pro pai dela. O Caspian parece aprovar o relacionamento entre os dois, e Leslie fica cheia de esperança com o Bruce. O encontro entre eles termina quando ambos falam que precisam estar em outros lugares. E de fato, o Batman entra em ação e encontra o Robin, quer dizer, o Joe Chill, para mais uma operação. Eles estão esperando o The Reaper aparecer num prédio onde o gangster está preparando para explodir. Contudo, a polícia também está no encalço do Batman e do The Reaper. E claro, o vilão aparece e acaba matando alguns bandidos, o que força a polícia a agir, e por consequência, Batman e Joe Chill. Todos ali se encontram, e o negócio fica totalmente fora de controle. O Gordon manda prender o Batman, mas o morcego tenta ajudar o comissário, enquanto que atira no The Reaper. É uma bagunça só, e tudo piora quando um policial atira num tanque com gasolina e faz tudo explodir. Por sorte, ninguém morre, mas dá a oportunidade para o Batman e o Joe Chill fugirem. Ambos admitem que a batida foi um fiasco. E aqui um diálogo interessante do Batman, falando para si mesmo que irá matar Joe Chill depois que tudo isso acabar. E aqui outra polêmica dessa história. Além de trabalhar com os gangsters, além de usar a arma, o Batman cogita em matar o Joe Chill usando a própria arma. E não só isso, ele tem que dizer isso enquanto fica esfregando o cabo da arma, como se estivesse obcecado em matar o Joe Chill. Enfim, o fracasso da operação para pegar o Reaper irritou a máfia, mas eles decidem dar mais uma chance ao Joe Chill pegar o vilão e o Batman. Enquanto isso, o Reaper faz uma armadilha para a polícia, ao passar uma informação falsa para um informante da polícia. Na sexta noite, o Bruce vai ter mais um encontro com a Rachel. Alfred e Leslie percebem que Bruce realmente está feliz com a Rachel, e isso o surpreendem. Mas o que é realmente surpreendente acontece na sequência, durante o encontro, pois o Bruce pede a Rachel em casamento, e ela aceita. Enquanto isso, a polícia caiu direitinho na armadilha do The Reaper. Eles estão prestes a invadir a base secreta de operações dos gangsters, que estão pagando Joe Chill. Com a batida da polícia, o grande efetivo dos bandidos está ocupada, e isso dá a oportunidade perfeita para o The Reaper agir e matar os mafiosos do jeito que ele tinha planejado. E tudo isso funciona muito bem para ele, já que ele consegue matar o Sr. M, que era o grande chefe dessa organização. Bem, nisso o Batman finalmente decide entrar em ação. Ele fica sabendo dessa operação da polícia e decide agir. Ao tentar entrar no local, Batman descobre que a polícia não está muito a favor dele agora. Ao chegar, Batman e The Reaper iriam começar a lutar, só que Joe Chill atira num tanque de gasolina, provocando uma outra explosão e dando mais uma oportunidade para o vilão fugir. Todo o armazém explode e a polícia fica decepcionada por não conseguir capturar ninguém. Joe Chill confessa que esperava mais do seu parceiro e diz que ele os traiu para a polícia. O Gordon então decide voltar para a delegacia e ligar o bate-sinal numa tentativa desesperada de tentar conversar com o morcego. Antes de atender, o Bruce passa na casa da Rachel e, em tom de despedida, fala que vai fazer algo que poderá matá-lo, mas que ele precisa fazer isso. A sua noiva aceita o que ele diz e fala que vai esperar, custe o que custar. Batman volta à ação, mas não atende a polícia. Ele vai até Joe Chill e aponta uma arma para o bandido, mas apenas para acordá-lo. O Chill pergunta o que aconteceu, e o Batman diz que tudo. O herói então fala para Chill o acompanhar, pois ele precisa mostrar algo para o bandido. Os dois vão até o beco do crime, e o Batman pergunta se ele não se lembra desse lugar. Batman diz que ele deveria, pois aconteceu há 20 anos. Surpreendentemente, o Bruce narra o assassinato de seus pais para Chill, e então revela sua identidade para ele, removendo a sua máscara. Com raiva, Bruce começa a socá-lo, e fica se perguntando como deveria matá-lo. Batman então aponta a arma na cabeça do Joe Chill, mas quando iria apertar o gatilho, o bandido é baleado por outra pessoa. E era ninguém menos que o The Reaper. O vilão diz que o seguiu desde o armazém e que agora sabe do segredo do Batman. Os dois começam a lutar, e o Bruce pensa que essa vai ser a sua última luta de sua carreira. Com um chute, Batman consegue roubar uma foice do vilão, e o duelo fica bem equilibrado, e acaba indo parar no topo de um prédio. Com um golpe da foice, a máscara do vilão se quebra. O impacto é tão forte
que ele se desequilibra. O vilão se segura no vergalhão e Bruce descobre a identidade dele, que é o pai de sua noiva. O Sr. Caspian. Batman tenta ajudar o seu sogro, mas ele se recusa e se solta para uma morte certa. Na mesma noite, Bruce vai até um armazém das empresas Wayne e guarda a arma que matou seus pais em definitivo. Ele depois vai encontrar a sua noiva. Nesse momento, toda a imprensa já sabe que o Caspian era o The Ripper, assim como a sua filha. O Bruce diz que eles podem fugir de tudo isso, mas a Rachel diz que sente muito. Mas a verdade, ela precisa atender a sua vocação, que é ser uma freira. Ela lamenta e diz adeus. Na última página da HQ, vemos que Bruce atendeu um pedido da Leslie e construiu uma clínica paramédica no beco do crime, para ela ajudar as pessoas que realmente precisam de ajuda. E aqui termina a HQ do Batman Ano 2. Como vocês podem ver, é uma HQ extremamente polêmica. O início dela tem as ilustrações do Todd McFarlane, que são extraordinários. Aquela cena que o Batman tá no cemitério é um desenho 10 de 10 do Batman. Ele desenhando o Batman é muito foda, não tem como questionar a arte dessa HQ. Agora, falando da história, eu acho que ela tem coisas boas e tem coisas ruins. Eu gosto de certos dilemas que o Batman tem ao longo da história, mas ao mesmo tempo parece muito que o Batman tá fora de personagem. Especialmente com ele já utilizando a arma, trabalhando com os gangsters, sem contar exatamente pro Gordon o que ele iria fazer. Infelizmente eu sinto que toda a premissa da história, ele utilizar a arma, não é bem justificado aqui. Parece que eles queriam usar a arma porque eles queriam usar a arma pra vender a HQ, sabe? A HQ é que o Batman tem uma arma. Já o The Ripper, ele na teoria é pra ser um vilão bem legal, mas tirando o flashback que mostra um pouco do passado dele, ele é um pouco que monotônico, né? Quer se vingar, quer matar bandido e tudo mais. É basicamente o Punisher, só que sem uma complexidade maior pra história. Contudo, não tem como negar que o The Ripper é uma grande inspiração pro fantasma do Máscara do Fantasma. E aí as coisas mudam completamente. Máscara do Fantasma, pra mim, é a melhor produção, melhor filme do Batman de todos os tempos, que vai continuar sendo pro resto da minha vida. E é por isso que eu não odeio essa história, eu tenho um grande respeito por ela. Apesar dela fazer um monte de coisa polêmica, ela acabou inspirando a minha coisa favorita do Batman. Então é isso aí. Nunca vou realmente gostar do Batman Ano 2. Acho que poderia ser uma história bem melhor. Adoro as ilustrações do Todd, mas a verdade é essa, eu acho que é uma história bem nota 6, nota 5 aí. Só que inspirou Máscara do Fantasma, e por isso está eternamente no meu coração. Mas galera, essa daqui também é só a minha opinião. Comentem aqui o que vocês acharam do Batman Ano 2. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado e dá-lhe DC.